Olá, eu sou a Valéria Marque e acabei de fazer uma entrevista maravilhosa com o Ariel Veríssimo aqui no Conversa do Cotidiano, onde a gente falou sobre espiritualidade, sobre Shakespeare, sobre a vida, sobre crescimento, superação de limites, enfim. Então eu queria convidar vocês para assistirem a essa entrevista porque ela ficou muito legal. Oi, tudo bem? Estamos aqui pelo Conversa do Cotidiano novamente. Hoje eu estou trazendo uma pessoa super especial, Valéria Marque. É uma atriz, uma diretora, uma criadora, uma apresentadora. Ela fala muito sobre Shakespeare, sobre espiritualidade. Quer dizer, na verdade, ela fala sobre Shakespeare e eu falo sobre espiritualidade. Mas ela tem uma espiritualidade muito adequada. Então eu queria que você se apresentasse, que você contasse assim, sua trajetória de atriz, de diretor, o seu grupo. Maravilha, muito obrigada aqui pelo convite, Ariel. Eu que agradeço. E, bom, eu trabalho com teatro, né, já tem uns 30 anos, mais ou menos. Durante muito tempo eu fiquei mais dando aula e dirigindo. Mais recentemente, aí de uns 10 anos pra cá, eu retomei os palcos e tô com um espetáculo que se chama Hamlet Ex Machina, que estava em cartaz na Funarte recentemente e espero que volte agora em cartaz. Esse ano a gente tá, como todo mundo de teatro, na batalha, né, para conseguir os espaços. Eu também trabalho com produção de conteúdo, então eu tenho um canal no YouTube que se chama Revelando Shakespeare, no qual eu falo de Shakespeare para todo mundo, né, pra trazer a obra de Shakespeare para qualquer pessoa, né? Porque tem muita gente que tem medo de Shakespeare, né? Acha que não é, isso não é para mim, não vou conseguir entender. Mas não, a obra dele é muito legal, ele falava para as massas, né? Então, assim, lógico, é uma obra que tem uma certa complexidade, mas eu procuro trazer sempre pessoas interessantes, professores, diretores, atores, para a gente poder trazer a obra e explicar e conversar com o público, sempre fazendo um diálogo com a nossa contemporaneidade, né? Perfeito. E faço também um programa de cultura na TV 247 e um outro programa chamado Tríptico, que é um programa que a gente fala também de arte, de literatura, de cinema, e um programa que se chama Revolução Molecular, que a gente, na verdade, faz mais umas análises sociais, né? Eu faço junto com a Mônica Silva, ela é uma esquizoanalista, ela trabalhou com Félix Guattari. Olha, que bom. Que é muito, muito interessante, e então a gente faz uma análise política sob essa ótica da construção da subjetividade. Então são programas completamente diferentes. Agora, o que é legal é que até especificamente 10 anos atrás, eu era uma analfabeta digital. É mesmo? Eu não tinha nem e-mail. E de um dia para o outro? Não, de um dia para o outro não. Vai aquele processo lento, né, de você. Eu estava casada, fiquei casada há 20 anos, me separei e aí era aquele momento do fundo do poço, onde você fala o que eu fiz, o que eu não fiz, quem eu sou, o que eu quero fazer. E foi um longo processo, entende? De redescoberta, de descoberta, de entender que eu queria ter as minhas coisas, meu espaço. E aí eu fui saindo de uma pessoa que não tinha nem e-mail para alguém que produz conteúdo digital, né? E ficou leve para você? Ficou. Que bom. Mas você diria que ficou leve porque você foi falar de um assunto que você gosta? Ou ficou leve por outros motivos? Como é que é isso? Eu acho que ficou leve porque eu me encontrei. Porque, na verdade, eu acho que eu fiz muita coisa, inclusive me afastar do teatro como atriz, pelas questões do casamento, da vida, mas assim, eu fui me afastando de quem eu era de fato, né? E aí, quando eu comecei a entender dessas coisas todas, eu
fui me descobrindo. Entendo. Por exemplo, quando a gente muda de casa, a gente mora num endereço, aí muda, morreu aqui e nasceu ali. Quando você termina uma relação, você construiu uma história, você construiu um lance, aí você termina, tem o processo de luta e tem o recomeço. No meio dessa separação, você se viu com esses conteúdos novos. Pois é interessante porque eu acho que, né, no meu casamento tinha muito aquela coisa de eu achar que eu não iria conseguir. Eu achar que eu não tinha essa habilidade, que isso não era pra mim, que eu precisava de alguém que me auxiliasse, que eu precisaria de alguém que lesse os meus e-mails, entendeu? Resolvesse. Então, assim, eu saí de uma situação totalmente passiva para alguém que teve que resolver os seus próprios problemas. Não que eu não resolvesse problemas, eu era bem ativa em resolver o problema dos outros, que eu resolvia tudo, mas os meus eu acabava deixando para embaixo do tapete. Então, esse momento foi importante, porque eu saí daquele lugar e eu fiquei em desequilíbrio. Eu falei, e agora? E na pandemia, foi aí que eu realmente me abri para os meus talentos, para a minha capacidade. Quer dizer, ficar no casulo da pandemia foi a minha libertação. É muito interessante. Eu sempre faço uma divisão de água, pandemia antes pandemia. Eu tive uma mudança. Esses últimos 4 anos, para mim foi revolucionário. Eu também acabei vindo fazer esse conteúdo digital assim. Foi uma coisa que foi acontecendo para mim, e é muito engraçado, porque antes eu me recusava até a fazer atendimento online, eu queria tudo presencial e tal, mas era burrice, porque quando veio a pandemia, ou eu ia fazer isso, ou eu não sabia como eu ia sobreviver, né? E não só no campo financeiro, mas no campo emocional, porque o meu trabalho, ele me move, assim como o seu trabalho te move, né? E foi que eu descobri o mundo da internet, o lado bom dela, né? O lado positivo. Então, assim, quando você consegue funcionar, então o que me fez entender? Quando eu comecei a atender pessoas, isso me abriu um leque para o mundo inteiro, pessoas de outros países, brasileiros e tal. À medida que eu consegui ter o retorno e elas voltavam por uma segunda, por uma terceira, por uma quarta consulta, eu falei, peraí, isso funciona. E aí o meu preconceito começou a ir embora, né? Com você foi assim? Olha, engraçado, mas eu acho que eu aceitei o virtual de uma maneira muito mais rápida do que a maioria dos meus colegas de teatro, por exemplo. Teve gente que sofreu muito, que resistiu muito, que ficou frustrado. Eu entendi que era uma forma de eu contatar pessoas que estavam muito longe. Eu dei aula de teatro virtual, eu fiz montagem virtual, que legal. Eu montei a gaivota virtual, montei cenas de Shakespeare virtual, fiz leituras dramáticas encenadas com atores excelentes no canal. A gente fez 2 do Macbeth, uma do Sonho de uma Noite de Verão. Então, assim, eu tive o retorno de público de gente que morava em cidade que não tinha teatro. Então, assim, eu acho que a gente deveria ter mantido alguma coisa nesse sentido virtual. Sim. Você vê, acho que lá na Inglaterra, por exemplo, eles têm streaming de teatro. Então poderia ter isso. E no Brasil aconteceu uma coisa muito legal. Durante a pandemia, eu vi muitas peças online. Sim. Os atores, os cantores fazendo live. Foi muito bom. Assim, foi um momento que todo mundo de alguma forma estava tentando ajudar o próximo. Eu acho que foi. Teve um dia, assim, eu moro em São Paulo, né? Que a cidade ficou vazia, parou de andar carros e tal. Eu olhava para o céu, eu via o céu de São Paulo. Era lindo aquilo, né? Sim. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe muito sofrimento, mas também trouxe um olhar para quem é sensível, repensar, né? E hoje, você está confortável nesse lugar? Olha, eu acho que eu mudei bastante, né? Porque eu acho que teve gente que passou pela pandemia e não mudou. Muita gente não mudou, acho infelizmente, que a grande maioria muita gente não mudou. Simplesmente só voltou os hábitos, né? Eu mudei bastante, não só em relação aos hábitos, mas em relação a mim mesma. Eu penso muito sobre o que eu faço, eu acho que assim,
esse olhar para dentro foi muito positivo para mim. E na época da pandemia, por exemplo, eu lembro que eu vi um espetáculo do Elias Andreato. O espetáculo durou 1 hora, era sobre Fernando Pessoa. Depois ficamos mais 1 hora com o público conversando com ele. Então essa troca, ela é uma possibilidade fantástica, que também você não tem muitas vezes no próprio teatro físico. Acaba o espetáculo, já levanta, já vai embora. Então eu acho que assim, para mim, essas experiências, elas ficaram, né? Elas funcionam. Eu gosto do virtual, eu não acho ruim, mas eu gosto do presencial. Claro. O teatro presencial não tem coisa assim. Mas o que eu falo assim, devido à mudança, né, do universo, eu acho que a internet ela tem um lado que ela ajuda. Sim. E óbvio que quando a gente pode fazer as coisas ao vivo é muito melhor. Você fala do Elias, né? Eu assisti uma peça dele com a Irene Ravache que eu nunca esqueci. Que é Eu Me Lembro. Você chegou a ver essa peça? Essa eu não vi, mas eu sei. Eu tenho o catálogo, inclusive assinado pela Irene Ravache. Ela assinou para mim, para minha mãe e tal. E é muito. Tem momentos que a gente nunca esquece, né? Na hora que a gente foi pedir o autógrafo, que ela ficou na porta, a Irene, ela perguntou o nome da minha mãe falou Yolanda. Ela falou, eu também me chamo Yolanda. E aí ali você vai descobrir a pessoa e tal. Mas voltando um pouquinho aqui, Valéria, você estava falando de uma separação e me comoveu um pouco. Como é que foi essa separação nesse momento para você? Isso mudou a artista que é você? Mudou. É interessante, né? Porque eu tinha uma ilusão, eu achava que amar era uma fusão. Você se fundia com a pessoa. E nessa fusão você se perde, né? Você perde completamente a sua essência. E eu lembro que eu fiz uma terapeuta disse pra mim uma vez, ela falou o seguinte, olha, fusão você só tem no feto, quando tá dentro da barriga da mãe, e dura 9 meses. Sim. Porque se durar mais, ambos morrem. Então tem um tempo ali, né? Então eu tinha essa idealização, então eu acabei perdendo a minha essência. E a minha mãe falava muito isso, ela falava, você era uma pessoa voluntariosa, ninguém segurava você, você era... E você tá aí, passiva, né? Sem a sua força, né? Então, mas eu acho que eu não iria sair daquela relação se não entrasse uma terceira pessoa. Entendo. Entrou uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, eu tenho gratidão por ela. Ela te libertou de alguma forma. Ela me libertou, exatamente. Espiritualmente falando, Valéria, veio a pandemia, veio todo esse processo, a gente ficou acuado de alguma forma, e existe uma palavra chamada desapego. Às vezes, o caminho da gente, o trabalho que a gente tem, a relação que a gente tem, a amizade que a gente tem, o convívio que a gente tem com aquela rotina, às vezes a gente continua fazendo aquilo quase que por impulso, né? De repente, será que a vida não tem um outro propósito para você e você não estava conseguindo entender e aí você precisou passar por esse processo? Sim. Não tem um quê de espiritual? Tem. Porque quando a gente fala que a pandemia não melhorou todo mundo, e não melhorou mesmo, mas as pessoas sensíveis, as pessoas voltadas para sentimento, essas mudaram. Sim. Né? Pelo menos as pessoas que eu convivo, eu percebo que isso deixou marcas extremamente profundas nas pessoas e positivas muitas vezes. Em você, embora a gente se conheça há muito pouco tempo, mas eu entendo a sua arte, eu entendo a sua sensibilidade, eu entendo que você ainda está digerindo muita coisa como artista, como pessoa. A palavra desapego, você já está conseguindo trabalhar ela ou ela ainda está no meio do caminho? Eu acho que ainda está no meio do caminho, porque é impressionante como a gente se aprisiona em coisas que até nos machucam. Então, assim, eu estou trabalhando esse desapego. Eu lembro que
Quando eu comecei a sair desse processo, eu lembro de um filme que era Os Piratas do Caribe. Sei. Acho que é o terceiro, que tem um personagem que estava preso no navio, cheio de cracas, assim, ele estava grudado na parede do navio. Eu tinha essa sensação de que eu era aquele personagem grudado na parede do navio e que eu estava saindo daquele... Mas eu estava ainda cheio daquelas cracas, sabe? Eu tinha essa sensação nítida. Mas isso é um processo. Primeiro você tem que entender que você está aprisionado. Depois você tem que batalhar para sair. E depois você tem que recriar coisas novas. E eu tenho uma característica que às vezes ela é uma vantagem, às vezes ela é uma desvantagem, que é eu não desisto. Então eu demoro para aceitar quando uma coisa tem que ir embora. Porque eu fico tentando arrumá-la, eu fico tentando, não, porque eu vou conseguir, não, porque eu vou... Então isso é bom porque eu não desisto de coisas importantes. Mas isso é ruim porque eu não desisto de coisas que eu tenho que desistir. E tem uma carta no meu baralho do cotidiano que é uma menininha tentando pegar uma maçã, né? E tem um monte de maçã caída. E ela faz um esforço danado para pegar aquela maçã e ela não vê. Você acha que nesse processo, às vezes a gente não enxerga realmente algumas coisas? Sim, que tá ali, do lado. Às vezes é uma coisa... Se você estender a mão, você já pega aí a maçã. Só que você tem medo de estender a mão. Você não sabe se você vai conseguir. Você vai conseguir, mas você acha que você não vai conseguir. Então a sua gratidão é para essa terceira pessoa. Essa terceira pessoa eu não tenho nenhum problema com ela. Nenhum problema. Eu sou grata. Porque se essa terceira pessoa não tivesse entrado, eu estaria lá aprisionada. E hoje, como você se vê se consertando? Se é que se pode dizer isso. Eu me sinto bem. Eu gosto de... Eu tô me fortalecendo cada vez mais e me distanciando desse aprisionamento cada vez mais. Eu acho que eu ainda estou num processo. Eu acho que eu tenho capacidades que eu ainda não faço, mas eu tenho. Então eu estou cada vez mais acreditando. E pessoas vão surgindo na minha vida, parece que tem uma ajuda aí, sabe? Uhum. Que bota pessoas no caminho e fala, não, vá fazer isso, vá fazer aquilo, estar aqui conversando com você, entende? Então... Intuitivamente, eu sou muito intuitivo, né? Eu percebo que você está num processo gigante de iluminação, mas de libertação. A iluminação ela vai acontecer, mas primeiro é a libertação. Eu diria que você já se libertou 60%, falta 40%, mas ele vai acelerar. Você está pronta para o novo? Eu tô. Você quer o novo? Eu quero. Ótimo. Eu falo isso porque as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, eu vejo muitas mulheres que talvez se identifiquem com a dificuldade de desapegar. Às vezes você fica preso num curso, numa história, numa amizade, numa relação que já acabou, que um não tem mais o que ensinar para o outro e a gente fica ali perdido, né? E tal. A nossa geração é uma geração muito, muito legal porque a gente viveu o século passado, estamos nesse século e estamos no momento de transição e a gente está aprendendo muita coisa. O que o teatro e o Hamlet te trouxe espiritualmente nesse processo de dor? Tem alguma ligação? Tem. Olha, durante todos esses anos os anos que eu fui casada e os anos que... Porque é engraçado, a separação, ela ocorreu há 10 anos atrás, mas ela ainda está finalizando. Olha que coisa louca. Olha que louco. Então, nesses 32 anos que eu trabalho com teatro, eu dei aula para muita gente. Eu tive muitos alunos, mas muitos alunos mesmo. O teatro, ele é bom para qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer momento da vida. Ele vai te ajudar de alguma maneira ou de outra. Porque ou ele vai trabalhar com coisas objetivas que você quer. Eu quero me soltar, quero trabalhar vergonha, quero trabalhar autoestima. Mas ele vai trabalhar dentro de você.
querendo você ou não, ele vai te levar para lugares onde você vai se conhecer. Eu tive uma aluna no período da pandemia, ela tinha 8 anos de idade, e ela falou numa aula: professora, no teatro é o único lugar que eu sou eu mesma. Olha. Ela tinha 8 anos de idade. Quer dizer, ela entendia que ela cumpria papéis nos outros lugares, e que no teatro ela era ela plenamente. E na verdade é isso mesmo, porque você lida com as suas emoções de uma maneira plena. Então, para mim, o teatro sempre foi um lugar onde eu me encontrava, né? E também lidava com essas emoções, porque eu adorava fazer laboratório, que é aquelas coisas. Eu fui aluna Só uma pergunta, assim, um pensamento, né? Não sei nem se faz sentido, mas assim, quando uma pessoa vai para o teatro, uma atriz, vai fazer um personagem, né? Você diria que a fala dessa menina tem a ver com ali eu sou inteiro? Porque você, de uma certa forma, você se desliga do seu ego, dos seus preconceitos, dos seus dogmas, das suas crenças estruturais, familiares, e ali você consegue ser a sua essência. Você acha que faz um sentido? É exatamente isso. Porque é até engraçado que eu tive alunos que foram alunos meus assim, 10 anos. E quando eu encontrava com o aluno com os pais, era outra pessoa. E na sala de aula era uma pessoa, né, potente, que agia. E eu sempre trabalhei muito com divisão de tarefas, né? Então eu tinha uma sócia, né, e a gente levava os alunos para festivais e tal. E cada um de uma função. Então os mais velhos cuidavam dos mais novos, ajudava com figurino. Então assim, uma vez eu vi uma mãe comentando que o filho dela não dobrava uma meia e no festival ele passou a roupa de todo mundo, né? Porque alguém tinha que passar a roupa, ele foi lá e começou a passar. Então eu acho que o teatro ele quebra esses papéis, porque você também se aprisiona nesses papéis. Né? O bagunceiro. É sempre o bagunceiro. Mas não, o bagunceiro é criativo, pode trabalhar, e às vezes é denso, é intenso. Então eu sempre trabalhei com os alunos quebrando esses padrões. Eu tive alunos assim dificílimos. Tinha um aluno que ele não falava com ninguém. Ele se escondia atrás das lixeiras do colégio. Ele entrou no teatro, ele virou o personagem central. Ele se encontrou. E era o único menino nesse grupo. Era um grupo de 8º ano. E as meninas adoraram. Ele saiu de uma pessoa completamente um alien pro coletivo para alguém que... Você acha que a fala do personagem que ele fazia falava por ele? Também. Ele inclusive fez a Megera Domada. Olha. Ele foi o Petrúquio. Olha. Então, é um dos espetáculos que a gente fez. Então, assim, eu acho que você utiliza do teatro para, de alguma maneira, trabalhar coisas que estão dentro de você. Às vezes você vai só se deliciar com o personagem, mas na maioria das vezes você vai trabalhar alguma questão sua, mesmo que você não perceba, isso vai acontecer. Né? E no seu caso, voltando ao desapego, você enquanto atriz, você enquanto diretora, você diria que o mundo artístico ele te preenche de tal maneira que a sua vida pessoal se coloca em segundo lugar e talvez por isso a dificuldade do desapego? Não sei. Eu vi recentemente uma entrevista, eu vi umas entrevistas da Fernanda Montenegro, que eu gosto muito dela. Fantástico. E ela trabalhou a vida toda com teatro. E teve uma entrevista que eu vi que já era até uma entrevista antiga, de década de 90. E ela falava exatamente isso. Ela falava: o teatro preenchia de tal maneira que não dava, que o resto fica em segundo plano. E realmente o teatro ele te dá uma intensidade e uma plenitude que você não tem no cotidiano.
Então, de certa maneira, a gente sempre brinca, né? Quem faz teatro fala assim, se você é pego pelo vírus do teatro, você não se cura nunca mais. Por quê? Porque você entende que essa intensidade, ela deveria ser a verdade nossa. Sim. A maioria das pessoas sufoca o que pensa, seus sentimentos, sufoca tudo. É interessante. Eu pergunto isso porque, assim, espiritualmente, você tem uma vida pessoal e você tem a sua vida artística, né? Então, quando a gente pensa na vida do artista e quando a gente pensa na vida da pessoa, são dois mundos espirituais completamente diferentes, né? A pessoa que não tem uma vida artística, que tem um trabalho comum, né, e tem uma vida, ela vai caminhando naquele processo diário e ela enxerga. Talvez o artista, em algum momento, ele não se dá conta que às vezes ele está numa amizade, numa relação que já acabou e não se dá conta por conta do trabalho. Você acha que pode ter acontecido isso com você? Eu acho, não sei, eu acho que no meu caso especificamente, eu acho que era mais uma questão de eu não achar que eu conseguiria. E isso eu tenho essa... Eu acho que eu tinha medo. O medo era uma coisa que me governava. E esse medo é antigo. Ele é da infância. Talvez ele seja outra vida. Eu acho que o teatro, ele me dá força, ele me dá possibilidade de crescer. Agora, você pode ser um grande ator, mas também ser uma pessoa que ainda não está madura emocionalmente. Entendo. Né? Não necessariamente você ser um grande ator vai ser uma pessoa equilibrada. Né? Então, agora, você como ator, como artista, você tem uma sensibilidade aberta. E o lúdico é uma coisa que te alimenta. Sim. Então, você vê as coisas de uma maneira mais lúdica, né? Uma vez eu escrevi um texto que era uma coisa que aconteceu comigo. Eu moro num apartamento pequeno. Eu tenho uma sacada pequena, só que cheia de plantas. E eu uma vez fiz um texto que era do meu jardim. E eu mandei para um amigo meu. Ele falou, o texto é bonito, mas você não tem um jardim, você tem uma sacada. Falei, tá, mas é o meu jardim. Sim, é o meu olhar. Né? É o meu olhar. Então, eu acho que o teatro, a arte, ele te dá essa outra dimensão de você entender as coisas de outra maneira. O cotidiano é muito bruto, é muito difícil. A maioria das pessoas nem pensa. Ela fica amortecida, ela fica anestesiada diante das questões, né? Também tem uma coisa assim, o olho vê, mas quem enxerga é a mente. Então, eu acho que isso tem a ver com cada indivíduo, a forma como foi criado, a forma como foi. Que nem quando você diz, eu talvez venho trazendo isso de vidas passadas. Talvez, né? Não é uma certeza absoluta, mas uma situação. Porque você é uma pessoa extremamente sensível, extremamente inteligente, e extremamente dedicada ao seu trabalho. E a gente sabe que trabalhar teatro no Brasil é matar um leão por dia, é um esforço de herói, assim, são pessoas que merecem aplausos o tempo inteiro, né? Você não consegue viver mais de muito teatro. difícil, Você tem que fazer muito várias difícil. coisas. Você tem que buscar outros caminhos e tal, infelizmente, porque muitos grandes artistas se perderam em função de não ter esse acesso de sobrevivência, vamos dizer assim. No teu caso, você colocou num pacote, né? E eu tô perguntando muito, porque assim, eu acho muito interessante a forma como você ligou a sua vida profissional, a sua vida emocional, talvez porque você tenha casado com uma pessoa da área, talvez porque você tenha feito uma parceria profissional. Então é difícil se desligar. E o que a espiritualidade te trouxe para essa dor, para essa separação, para esse lugar? A espiritualidade te ajudou ou você foi para a psicologia mesmo? Não, a espiritualidade me ajudou. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que não tinha vontade de ter vínculos
com igreja, vamos dizer assim, com a instituição. Apesar que minha mãe foi professora de catecismo, eu fui da cruzada eucarística, eu fiz... todo o trâmite de um católico. De um católico. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, eu não me sinto aqui, né? Teve uma fase difícil da minha vida que eu acabei fazendo até um curso na igreja luterana alemã, que fica lá em Santo Amaro, que eu gostei muito, me senti bem, mas muito mais pela parte cultural que tinha lá, que o pastor era muito cultural e trazia músicas e coisas de arte e pensamentos budistas, ele misturava muita coisa, então aquilo me fez bem. Mas eu não tenho essa conexão. Pensei, tive contato com a mãe Estela do Opoafonjá, lá na Bahia. A mãe Estela maravilhosa. Eu cheguei ela leu os Búzios algumas vezes para mim. Eu inclusive tenho um livro que junto com a minha sócia, com a Érica Bodenstein, a gente fez a antologia poética da Mabel Veloso. Olha que legal. Mabel Veloso, irmã de Caetano e Bethânia. Eu sei. Eu tenho um livro dela que chama Sal. Que é maravilhoso. Sim. Que são as receitas e da tal. Dona Cano, né? O sal é um dom, né? Só que a gente fez na antologia poética dela. E foi um trabalho que durou 7 anos. Foram 7 anos indo à Bahia, ficando lá 40 dias e conversando com a Mabel. E fizemos uma antologia que chama Poesia Mabel, e a mãe Estela fez o pós-fácil e o Caetano fez o prefácio. Maravilhoso. Então é um livro muito legal, muito legal. Então assim, eu cheguei a pensar em fazer a cabeça, né? Mas depois eu também achei que não era isso. E aí a partir da pandemia para cá, a pandemia é divisor de águas. Divisor de águas, para mim também. Aí eu comecei a pesquisar sobre espiritualidade, e aí comecei a ver muita coisa, muita gente, e olhar para dentro de mim, então assim, aí sim, aí me ajudou e me ajuda muito. Eu vou pegando um pouco daqui, um pouco do espiritismo, mas assim, eu penso de uma maneira um pouco mais ampla, né? Gosto muito, por exemplo, do Wagner Borges, da Mônica de Medeiros, a Água de Aruanda, gosto do Javal Elan, que é meio polêmico, eu gosto também. Então, assim, eu vou aprendendo. Vai pegando as suas referências. Eu vou pegando as referências, E sinto. E aí eu tive também o falecimento dos meus pais, né? Então, meu pai faleceu em 2015, minha mãe em 2019. E essa noção de você existir sem os pais... O luto, né? Ela eu acho que ela é um divisor de águas na vida de uma pessoa, porque você entende que agora é você sozinho. Assim, com a passagem do teu pai e da tua mãe, você se sentiu órfão de alguma forma? Sim. O que é esse ser órfão espiritualmente para você? Como é que você traduz isso? Então, obviamente eu fiquei muito triste, mas como eu já tinha uma crença espiritual, eu sei que eles estão bem. Sim. Só que às vezes eu acho que eu falo muito a palavra mãe. Vira e mexe eu falo, ai mãe, me ajuda, ai mãe. Às vezes eu conto coisa, eu falo em voz alta. Falar em voz alta eu falei a vida toda. Em voz alta. Vai continuar falando. Vou continuar falando. Então, às vezes eu fico me falando assim, pare de falar, porque você pode estar atrapalhando a pessoa, né? Então, eu tô tentando não ficar falando mais, assim. Mas eu ainda falo um pouco, né? Legal. Mas eu falo do luto, porque, exemplo, para mim, eu perdi a minha mãe e tal, foi bem interessante. Perdi não, ela fez a passagem, né? A gente não perde, porque a gente sabe que não acabou aqui. Eles vão, né? A minha mãe foi embora. A minha mãe foi embora, assim, lindamente. Ela foi dormindo, praticamente. A minha ela olhou pra mim e falou, o que eu faço? Tipo, vou, fico. E foi, cara, né? E assim, eu tive que viver o luto. Pra mim foi meio complicado, porque
Eu sou meio solitário, assim, mas é mais solitude, né? Então, eu viajo, eu não tenho para onde voltar. Então, eu voltava porque eu tinha minha mãe que tinha expectativa. Embora eu tenha muitos amigos e tal. Então, mas o luto da minha mãe, ele me educou. Ele foi muito bom. Não por ela ter partido, porque Sim. isso ficou muito compreendido até por conta da espiritualidade. Mas a energia da pessoa, quando você convive com um ser humano extraordinário, eu achava que minha mãe era uma pessoa grande, ela era gigante. Aí eu fui entender, até hoje no bairro, eu encontro pessoas falando da importância que a minha mãe tinha, as coisas que ela fazia pelos outros, que ela nunca nem comentou. Então, quando você tem uma memória afetiva, assim, e milhares de pessoas te lembrando, aquilo te traz uma tristeza e uma alegria que no fundo é a mesma coisa, né? Porque você aprende a conviver. Mas mudando um pouquinho de assunto, e como que o Shakespeare entrou na sua vida? Enquanto atriz, enquanto diretora, enquanto espiritual também? Então, eu fiz a Escola de Arte Dramática, né? Que é uma escola que... durante muitos anos ela era a única, assim... Você fez a IAD. A IAD, é que não é ensino à distância, é a Escola de Arte Dramática, né? E era muito difícil entrar na época que eu fiz, era bem difícil. Então, entrar na escola já foi uma coisa muito importante. É uma escola que tem na época muita história, então eu vivenciei coisas que me ensinaram muito, e eu fiz uma outra coisa que eu acho que foi muito positivo. Depois de alguns anos eu entrei na letras, na faculdade, na FEFELESH, fiz letras também. Olha só. Eu acho que todo ator deveria fazer letras, porque você ganha um arcabouço, você ganha um estofo que uma coisa ajuda na outra, né? E então ali eu também me aprofundei e eu queria fazer português grego, fiz português alemão, mas fiz um monte de matéria do inglês. Então eu acabei depois caindo no inglês, fiz um mestrado pelo departamento de inglês. Mas o Shakespeare sempre teve ali ao meu redor. Eu dei aula num colégio alemão e a gente fez uma série de viagens, a gente criou uma série de viagens, eu e minha sócia, que a gente chamava de Kulturreise, né, que era uma viagem cultural, e a gente foi para Stratford, cidade do Shakespeare, foi para a Royal Shakespeare Company, a gente fez uma série de atividades nesses lugares. Então, eu vi coisas que eu fiquei muito... Fui no Globe, no Shakespeare Globe, lá em Londres, eles reproduziram como era o teatro do Shakespeare na época dele. Se você for lá, você vai ver exatamente da forma como eles faziam. Então tudo isso me fez muito bem. E quando chegou na pandemia, um amigo meu que tinha sido meu aluno ficava mandando mensagem pra mim: então, você viu que saiu o livro tal, e o Shakespeare, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei: escuta, por que a gente não faz uma conversa e na época era no Instagram, sobre Shakespeare? Aí a gente fez acho que umas 4 conversas. Aí a gente migrou pro YouTube. Olha, que legal. E aí nós fizemos o Revelando Shakespeare, né? E agora o canal ele vai ter que entrar numa outra fase, porque faz alguns meses que eu não posto nada novo. Ele tem muito material, muita coisa, e agora eu vou recomeçar, porque eu vou entregar meu mestrado corrigido e eu vou recomeçar com o canal. Esse meu amigo não tá podendo fazer mais, porque ele trabalha em banco, teve filho, então tá fazendo faculdade. Não tem tempo. Não tem tempo, mas o canal é algo que meio que abriu um caminho de possibilidades para mim, e que daí eu fui cair na TV 247, nas entrevistas que eu faço lá. Aí me fez bem. Mas o Shakespeare, ele tem uma questão. Eu adoro a palavra. Sim. Eu tenho tesão pela palavra, vamos dizer assim, né? A palavra é algo que me faz muito bem. Então eu sempre gostei do texto. Adoro as montagens. Eu fiz também uma matéria de adaptação, então pesquisei muitas adaptações, né? O Shakespeare era um adaptador. Ele era um ateu?
Não sei se ele era um Você ateu. conseguiu, nos seus estudos, entender a espiritualidade dele? Olha, o Shakespeare ele tem um mecanismo que é muito interessante, porque ele vai colocando vários aspectos contraditórios O tempo todo. o tempo todo. Sim. Então, você não pode dizer que ele era, por exemplo, tem personagens misóginos, mas tem personagens que são mulheres e que elas que mandam, que são as heroínas. Então, entendeu? Você não, ele vai te dando várias versões de possibilidade, né? Várias possibilidades dos personagens. E é isso que mudou, né? Porque até a época de Shakespeare você tinha uma dualidade, ou o personagem é bom ou o personagem é mau. Ele não, ele traz a contradição. Você tem um Hamlet, que é o herói da história, que faz barbaridades, que ofende a Ofélia, ofende a mãe, mata o Polônio, tem atitudes assim drásticas e ao mesmo tempo questionamentos profundos sobre a existência humana. Então você não consegue dizer que Shakespeare era isso ou era aquilo. Eu posso dizer que ele era um homem de teatro. Isso Total. eu posso dizer. Ele era um ator, ele entendia da carpintaria do texto, ele entendia do que funcionava para as plateias, ele trabalhava, o texto dele é variado. Então, se ele vai falar com o povo, então tem uma dinâmica, um verso mais branco. Se ele vai falar numa circunstância que tem reis, que é mais cheio de mesuras, tal, ele vai usar uma outra dinâmica do verso. Então o texto dele não é uma coisa igual. Ele falava para o povo ou ele falava para a alma? Eu acho que ele falava para o povo, para os nobres e para a alma. Ele falava para todo mundo, né? Ele falava para todo mundo. O que você achou mais interessante que te mostra na escrita dele, na comunicação dele, um momento que você fala, isso aqui é espiritual? Olha, ele, além de trazer elementos de espiritualidade, né? Por exemplo, no Hamlet, você tem a cena, o que define a peça? A aparição do fantasma do pai. Uhum. O fantasma do pai aparece para os guardas. A peça começa com os guardas vendo a aparição e chamando o Horácio. Ó, estamos vendo um fantasma do rei cheio de armadura. Está acontecendo alguma coisa. Aí o Horácio traz o Hamlet e o fantasma fala para ele: a cobra que me matou usa a coroa da Dinamarca. Então, ali nós estamos falando de uma situação de um espírito que não é só o Hamlet que Ótimo. vê, todo mundo vê, os guardas e o Horácio. Então, esse ser vem e ele ainda fala: eu estou em sofrimento, porque eu morri sem estar preparado. Então, o Hamlet passa a peça toda nesse processo de vingança. Só que em vez de ser uma vingança rápida, porque na época do Shakespeare estava em moda as tragédias de vingança, era tipo a novela da época. Esse personagem, ele não vai rápido na vingança. Ele fica a todo momento voltando e se questionando e pensando. Então ele fala: será que eu vi o fantasma mesmo? Ou era o demônio tentando me enganar? Aí o que ele faz? Eles juntam os atores que aparecem lá para fazer, que sempre apareciam no reino, e faz uma peça que se chama A Ratoeira. E mostra essa peça pro rei, pro tio que virou rei, né? O tio dele matou o irmão, casou com a mãe do Hamlet e se tornou rei. A gente tem que lembrar que Rei Leão é Hamlet. É exatamente aquela historinha. Sim. Tá? Mufasa é morto por Scar. Só que a única coisa é que Scar casaria com a mãe do Simba. Né? E aí ele faz uma cena de teatro. Quando o tio dele vê a mesma cena do que aconteceu, ele tem um troço. Aí ele para a cena, chega disso aqui, aí levanta. Aí o Hamlet tem certeza: ele matou meu pai. Ele matou meu pai. Então ele usa dessa questão. Tem outra peça, por exemplo, que é um Macbeth, né? Que o Macbeth é uma peça que
Eu lembro que eu brincava, que eu contava para crianças assim, de segundo, terceiro ano do fundamental, elas amavam, porque tem bruxa, fantasma, assassinato, luta, O lúdico estava todo ali. O lúdico estava tudo ali. E eu gosto muito dessa peça, eu acho que ela é uma peça muito poética, porque o Macbeth, ele é um vilão, o Macbeth, ele é um vilão que ele sabe que ele perdeu a mão. E por isso ele vive um conflito interno, né? Quando ele é ambicioso, ele quer o poder, A peça começa com ele cheio, ele venceu uma batalha, ganhou, virou o herói dessa batalha. Então a peça começa com ele voltando dessa batalha como herói. E ele se depara com 3 bruxas. Uma fala para ele, salve Macbeth, que é Tânia de Glamis. Tânia era um título, ele era Tânia de Glamis. Aí a outra fala, salve Macbeth, Tânia de Caldor, que ele não era Caldor, ele era Tânia de Glamis. E a terceira fala, salve Macbeth, que será rei. Aí ele fica, oi? Como assim? O ego Opa! Né? E quem tá com ele é o Banquo, que é o amigo dele, outro herói da guerra. E elas falam pro Banquo, salve Banquo, menor que Macbeth, porém maior. Salve Banquo, que não será rei, mas será pai de reis. Então você tem 2 informações, Macbeth será rei, mas Banquo será pai de reis. Entendo. Então, o que acontece? Ele conta essa história, manda uma carta para a mulher dele, avisando que ele está chegando, conta o que aconteceu, e a Lady Macbeth, que ele e a Lady Macbeth são tido como o casal mais bem resolvido, pelo menos no começo da peça. Eles se dão muito bem, e um é a corda e a caçamba, entendeu? Os 2 são ambiciosos, os 2 querem o poder. Cumplicidade. Não tem essa coisa, porque tem sempre uma visão de que a mulher envenenou. Não, ele fala o tempo todo, eu tenho essa ambição que salta na frente, né? Então, eles queriam o poder. Então, ela fala, vamos adiantar. E aí o que acontece? O rei, que é o Duncan, chega no castelo dele feliz porque ele venceu a batalha, vai visitá-lo e homenageá-lo e tal. Só que o Duncan comete uma coisa que na época o Macbeth deveria ser o novo rei, só que o Duncan faz com que o novo rei seja o filho dele, ou seja, ele faz uma coisa que não era o costume. Então o Macbeth fica pé da vida, pô, eu que deveria ser o rei. E aí o Duncan vai dormir na casa do Macbeth. E aí ele e a Lady fazem o assassinato. Sim. Né? E a partir do momento que só que ele mata o rei e volta com as facas, meio atordoado e arrependido. E ela fala, você tem que deixar essas facas lá. E ele fala, eu não vou voltar. Aí ela pega as facas e leva e vê o homem morto, né? Que ela diz que se assemelhava ao pai dela, suja ela embebedou os empregados do rei, então eles estavam bêbados, então fica parecendo que os empregados mataram o rei. E é interessante porque ele fala o seguinte, ele fala, Macbeth matou o sono, Macbeth não dorme mais, e ele passa a não dormir mais, porque só que ele vai ao mesmo tempo que ele sabe que ele ultrapassou um limite, ele não retrocede, então ele vai matando cada vez mais, até o fim da tragédia, no qual ele vai ser morto pelo Macduff, né? E tem até uma coisa interessante, assim, que tem uma previsão, né? Porque o Macbeth recebe das bruxas a seguinte previsão, ele vai procurar as bruxas de novo e elas falam, olha, nenhum homem nascido de mulher vai matar Macbeth. Aí ele já fala, bom, todo mundo é nascido de mulher, né? Então ninguém vai me matar. E ela fala, enquanto a floresta de Dunsinane, que era a região, não caminhar até o castelo, que ele não precisava temer ninguém. Só que, na verdade, o que os homens fazem?
Isso já no fim da peça, né? Porque ele já criou vários inimigos, ele matou o banco, o amigo dele, o fantasma do banco aparece numa cena durante um jantar, ele vê o fantasma, só ele vê, ninguém mais vê, mas ele fica atordoado. Então ele virou um tirano, todo mundo aí já tem lutas de pessoas tentando lutar contra ele. Essas pessoas vão na floresta, cortam as árvores e caminham para disfarçar a quantidade de soldados. Então, quem vê de longe vê a floresta caminhando. Não sabe que os soldados estão atrás. Aí o guarda avisa para ele, olha, a floresta está caminhando. Aí ele fica enlouquecido. E aí, na cena final, quando ele luta com Macduff, que é esse homem que vai lutar com ele, cuja família ele matou inteira. Macbeth matou a família inteira do Macduff. Filho, animal, empregado, mulher, matou todo mundo. É horrível. Quando eles vão lutar, ele fala, você, Macduff, é filho nascido de mulher. Ninguém vai conseguir me matar. E o Macduff fala, eu não sou nascido de mulher. Aí fica aquele... Aí, na verdade, você entende o seguinte, a mãe do Macduff morreu. Aí ele foi tirado da barriga. Então ele nasceu de um defunto. Ah, entendi. De uma pessoa morta. Então ele é aquele que finalmente... Que vem das trevas. E corta a cabeça de Macbeth e a peça... Isso não é spoiler, todo mundo conhece, tem 500 anos. Então é interessante porque é uma peça que mescla esses elementos sobrenaturais, só que em nenhum momento as bruxas falaram para o Macbeth que ele deveria alterar o ritmo das coisas. Ele poderia ter virado um rei e não precisar matar. Fazer tudo isso. Então, e ao mesmo tempo ele tem o tormento da alma. A alma dele entra nesse tormento. Eu acho que é o único vilão que tem essa dor na consciência, né? E a Lady Macbeth também, ela enlouquece, começa a lavar as mãos com uma água imaginária e ela acaba se jogando da torre, né? Então, mas tem outros. Mas em muitos momentos os personagens, eles, em algum momento eles têm o sol e depois eles se transformam em sombra. Sim. Sempre é o sol e a sombra, né? Como nós. É por isso que o Shakespeare é tão importante, porque ele nos coloca em cena. Que até a época simbolicamente, dele, inclusive. Simbolicamente. Você sabe que quando eu faço minhas leituras com o meu baralho, eu sempre falo para a pessoa, teu sol é assim, tua sombra é assado, né? E baseado na numerologia, baseado na minha intuição por aquela pessoa e tal. E no fundo, todos nós temos esse sol e essa sombra. Sim. Que uns chamam de vida passada, outros chamam do que quiser, mas no fundo, a gente sempre está procurando entender o todo que a gente é. Né? Quando você fala do seu luto, quando você fala da sua separação, quando você fala da sua atuação, quando você fala do seu trabalho e quando você fala da sua sobrevivência, no fundo é um pouco todas essas histórias. Se você, né, eu não sei qual personagem do Shakespeare você iria se transformar nesse momento que você está vivendo a sua vida real. Você já fez uma conexão com isso? Então, nessas leituras virtuais, eu dirigi e eu fiz a Lady Macbeth. Ah, tá. E na peça que eu faço, que é o Hamlet Ex Machina, que na verdade é uma versão do Rainer Miller, a partir do Hamlet do Shakespeare, e com algumas cenas do próprio Shakespeare. E uma visão também, um diálogo com o Brasil. Eu faço a Gertrudes, a mãe do Hamlet. Só que a Gertrudes, ela é muito dúbia nas peças. Você não fica claro, parece que ela não é assim, que ela não sabia direito o que estava acontecendo, ela não sabia da morte do marido. A versão que a gente faz é uma versão mais assumidamente ela sabe e ela colaborou, né?
porque que é a versão do É uma Rainer, releitura. é uma releitura, e que é muito interessante, e como a gente também faz um diálogo com o Brasil, porque o Rainer Miller, ele pega o Hamlet, mas ele fala do capitalismo, do fascismo, do consumismo, ele vai falar do mundo moderno. O Shakespeare, o Hamlet, ele é tido como o precursor, vamos dizer assim, do homem moderno, que tem essas contradições, que tem esses conflitos internos, né? Quando ele fala ser ou não ser, eu vou me manter nessa vida com todas essas dificuldades, ou eu vou desistir e ir embora, né? Ele fala do suicídio, mas depois ele entende, não, eu não sei o que vem depois, então eu não tenho como sair dessa vida, eu tenho que enfrentar essa vida, né? Mas é um texto que questiona, que busca esse entendimento. Ele fala do mundo como um jardim de ervas daninhas. Então, ele também tem esse conflito de existir no mundo que é problemático, que é o que a gente vive, né? E bem atual, né? Como é que a gente consegue manter sanidade vendo genocídios acontecendo, vendo o cotidiano, aqui no Brasil, pessoas sendo mortas, agora deportação nos Estados Unidos, quer dizer, tudo isso nos afeta de alguma maneira. Eu fico afetada, eu fico muito afetada, e aí eu tô tentando sobreviver com essa... porque eu acho também que a gente não deve se fechar para eu não posso estar nesse mundo e ignorar esse fingir mundo. que não está acontecendo. Eu fico lá só nas minhas coisas que eu gosto. Não, gente, eu tô aqui para algum sentido, né? Eu acho muito interessante isso. As pessoas muito espiritual, elas se desligam às vezes de informação mundana, né? Mas eu não me desligo tanto, porque eu acho interessante a gente, mesmo sendo uma pessoa espiritual, mesmo você sendo uma atriz, uma diretora, a gente tem que olhar para o mundo da forma como ele está e entender, quer dizer, e saber lidar para não deixar a energia negativa nos afetar. Sim. Então, existem muitas formas de se cuidar espiritualmente, né, e tal. Quando você está no auge, no palco, ou você está dirigindo, que você está ali, você está imune. Normalmente você está imune. Ali naquele momento eu sei que você está imune. E forte. Você pode estar acabado de doente. Você entrou no palco... Porque quando você pratica a sua arte, quando você pratica a sua função, quando você pratica o seu ofício, que é sagrado, seja ele qual for, você está fazendo ele com tanto amor que você está protegido espiritualmente. Então a arte só sobreviveu por isso. Se a gente for pensar, principalmente em países de terceiro mundo, ela só sobreviveu por isso. Você vê, o Shakespeare está sobrevivendo há quantos séculos? Não, o Shakespeare, eu entendo que ele é uma chave de leitura, né? Pessoas de diversos países, em diversos tempos, usaram da obra dele para olhar o seu próprio tempo. Ele fazia isso. Romeu e Julieta é um conto italiano de não sei quanto. A história do Hamlet é do século, sei lá, 7, alguma coisa, não tô chutando, mas é muito antes. Era uma história contada que ele recolheu, aí ele faz uma adaptação. Aí tem uma outra abordagem. O Macbeth existiu, só que não tinha nada dessa história. O cara viveu no século XII. Então ele pega essas pessoas e vai recriando. Ele era um grande adaptador, o Shakespeare. Então ele lia o seu tempo, ele entendia o que estava, ele viveu no período elisabetano, a Elizabeth I, e depois ele pegou o Jaime, né, que é quando a Elizabeth morre. E a Elizabeth ficou 40 anos no poder, né? Então ele viveu um período muito rico nesse sentido, e ele olhava produziu tudo, e né? produziu e olhava para o seu tempo. Eu acho que o artista ele tem que olhar para o seu tempo. Então, voltando a falar da espiritualidade dele, a espiritualidade dele não era a fé, eu acho que era o ofício mesmo, né? Eu acho que era o ofício. E assim, eu não sei se eu posso dizer isso, mas você consegue enxergar
se de uma certa forma ele também é instrumento espiritual para tanta criatividade, para um olhar, ou você acha que só vem do mundo da razão? Não, ele tinha, inclusive, na quase totalidade das peças dele, ele colocava elementos de astrologia, elementos de... Então, por exemplo, no Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça que é uma grande brincadeira, tem elfos, fadas, se passa em Atenas, é uma miscelânea de coisas muito engraçadas. Você tem a Tempestade, que é a última peça dele, onde você tem um personagem Próspero, que era um duque que foi tirado do poder pelo próprio irmão, mandado num barco para morrer com a filha. E a pessoa que coloca ele no barco fica com dó, coloca livros, comida e tal, e ele vai e chega numa ilha. Nessa ilha, o Próspero, domina a magia e ele lida com o espírito do Ariel, Olha que só. é o espírito do ar, e o Caliban, que é um ser meio rastejante, que é filho de uma bruxa, que é a Sycorax. Enfim, ele lida com elementos da natureza, da magia. Até tem uma visão bem interessante decolonial a respeito dessa peça, faz uma metáfora com o Caliban, com a América Latina, uma série de... Tem uma visão interessante desse aspecto. Que no tempo que ele viveu, essa espiritualidade espontânea de fadas, de bruxas, enfim, de astrologia, era muito comum? Era muito comum. É interessante, eu fui na cidade dele, na Stratford-upon-Avon, e você tem um passeio que você vai para as casas onde ele viveu, a filha dele viveu, e aí a casa onde ele nasceu, as camas eram pequenas e você não ficava deitado, você ficava recostado. Você dormia recostado. Por quê? Porque eles acreditavam que se você deitasse, poderia vir um demônio pegar a sua alma. Então eles ficavam mais recostados. Eles tinham o elemento do medo ali também. Tem o elemento do... Tanto é que o Hamlet fala isso. Será que esse fantasma é o meu pai mesmo? Ou é um demônio querendo me enganar? Então... esse universo da astrologia, da magia, do mundo espiritual, das manias, das simpatias, isso estava presente o tempo todo. Ele tem isso em todas as peças dele. O legal do Shakespeare é que você pega um personagem pequeno, e esse personagem pequeno é riquíssimo, cheio de coisas a dizer e de coisas... Simbologias, entende? Também. Então não tem personagem pequeno. Todos são ricos. Toda fala e todo personagem tinha um propósito pensado. Não, e tem um universo. É alguém que tem características. Não é simplesmente alguém que entra... Tudo bem, pode ter um soldado que entra e fale uma informação. Mas tinha uma função. Por exemplo, no Macbeth tem um personagem que é o capitão. Ele aparece em uma única cena no começo, ensanguentado, contando o que o Macbeth fez. É maravilhoso. É maravilhoso o personagem. Quando o último trabalho dele, A Tempestade, a Tempestade tinha alguma previsão ali? Então, dizem, né, que foi um trabalho. Ela é uma peça muito bem escrita. Ela foi. Apesar que dizem que o professor Lawrence Flores Pereira fala que o Rei Lear é a peça mais bem escrita dele, que tem mais elementos dramatúrgicos perfeitos, interessantes e tal. Mas a Tempestade é como tem essa simbologia dele como Próspero, que entrega a sua varinha no fim da peça, entrega a sua varinha e fala: acabou, não vou mais fazer lidar, eu vou embora dessa ilha, porque o Próspero, ele traz os inimigos dele através de uma tempestade, e a peça seria uma comédia, ela tem cenas engraçadas, mas ela tem cenas que não são cômicas, e esses personagens acabam, em várias circunstâncias, ele acaba se entendendo, inclusive com o irmão que tentou matá-lo. Aí fica tudo bem, a filha vai casar com o filho do rei atual, tal, do conde, não lembro agora, duque,
e termina tudo bem. Só que ele entrega a varinha, ele diz, acabou, eu não vou mais mexer com a magia. Ele liberta o Ariel, que era um espírito que ele havia libertado, ele estava preso num carvalho, se não me engano, mas o Ariel ficou preso a ele, e aí ele liberta o Ariel, e o Caliban, e aí ele vai embora. Então é meio que uma metáfora do próprio Shakespeare. Eu entrego a minha pena e eu encerro o meu trabalho. Ele tinha acho que 56 anos, 55 anos, assim, e morre. Logo em seguida, volta para Stratford, vive lá um tempo muito bom. Inclusive tem um filme lindo, que é com o Kenneth Branagh e a Judi Dench, que é o All is True, tudo verdade. Que é que é uma fantasia. É ele voltando velho para encontrar a mulher que ficou lá, porque ele era casado com a Anne Hathaway, que era 4 anos mais velha que ele. Ela estava grávida quando eles casaram. Eles tiveram 3 filhos. E um dos filhos, que é o Hamnet, morreu. E aí é como se fosse um retorno dele. E aí ele lida com essas questões todas que ele largou, porque ele vivia em Londres, né? E a mulher aqui, em Stratford. Por isso que aquele filme O Shakespeare Apaixonado também é interessante, porque a mulher estava em Stratford, então ele deve ter tido relacionamentos enfim. Então, assim, é um filme muito bonito porque mostra justamente o processo desse homem. Lógico, isso é uma licença poética, não tem comprovação nenhuma disso, né? Inclusive tem um poema que a gente percebe que é um poema feito por um homem, para um homem, que era um nobre da época. Então, no filme dá a entender que eles tiveram um relacionamento, e os poemas são muito ardentes, então parece que houve um relacionamento mesmo, enfim. Então tem todo um universo. Falando dos livros, tem algum trecho que você gostaria de falar? Alguma coisa que para você é marcante? Para que as pessoas conheçam o teu olhar numa fala dele que te chama a atenção? Então, olha, tem trechos lindos, né? Tem aqui um trecho que não estava previsto eu olhar esse trecho, mas eu acho que é muito bonito, que é a rainha contando da morte da Ofélia. Você pode fazer isso pra gente? Posso, porque a Ofélia é a namorada do Hamlet, né? E o Hamlet acaba matando o pai dela, o irmão tá fora da cidade, tá na França, e ele ofende a Ofélia, manda ela embora, porque ele quer fazer a vingança dele. Então a Ofélia se desestrutura, né? Tem até aquele quadro do Millais, que é um quadro belíssimo, com ela deitada e as flores. E a Ofélia, ela, de certa maneira, ela virou um ícone também, né? Ela tem toda a iconografia dela é gigante. Século XIX tem pinturas e pinturas dela. Se tornou um personagem gigante. Exatamente. E aí tem uma cena da rainha contando o que aconteceu com ela, né? Então vou ler aqui. Vamos lá. A rainha, né, o Laertes pergunta, ela se afogou onde? Aí a rainha fala, por sobre uma nascente há um salgueiro inclinado que espelha as folhas gris no líquido cristal. Ali fez fantásticas guirlandas de urtigas, margaridas, ranúnculos e orquídeas púrpuras, a que os ímpios zagais dão nome vulgar, e as castas virgens chamam dedos de defunto. Quando subiu nos galhos, pensos, para atar as suas guirlandas, ciumento um ramo cedeu, e então tombaram ela e seus troféus floridos no plangente riacho. Suas roupas se abriram e como uma sereia boiou por instantes, e aí entoou refrões de antigas cantorias, como alguém insensível à própria agonia, ou como um ente nato
e de todo integrado à água que escorria. Porém não demorou, e suas vestes, pesando da água que bebiam, arrastaram a infeliz de suas doces cantigas para os lodos da morte. Ah, que lindo. Essa é uma tradução aqui do professor Lores Flores Pereira, que não é uma tradução, é uma tradução belíssima, ganhou um prêmio Jabuti. Ah, que bom. Mas é uma tradução mais densa, né? Mais elaborada. Mais elaborada. Voltando agora a falar um pouquinho de você, que a sua história é muito interessante. A gente falou sobre Shakespeare, a gente falou sobre espiritualidade, a gente falou sobre o seu divórcio, sua separação, sobre a sua arte. E daqui para frente, o que você pretende? Qual é o seu projeto? Você tem muita coisa para consertar? Você acha que está no caminho? O que você pode dizer para a gente? Então, é interessante isso, né? Porque eu passei muito tempo da minha vida sem olhar para mim e entender o que eu era capaz, né? E quando eu comecei a fazer o tríptico, tinha um rapaz, que era o Vitor, que fazia com a gente. Depois ele não pôde mais continuar. Mas o Vitor, ele falava sempre assim: você fala coisas tão interessantes, quando você vai escrever um livro? E eu falava assim: mas eu vou escrever livro? Ele falou: você tem que escrever um livro. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu tenho o meu mestrado, que é sobre a Ofélia e a Gertrudes, e eu sinto que eu tenho coisas a dizer, né? Mas é algo que até então eu não acreditava que eu tinha, né? Então, assim, o meu objetivo agora é realmente sair, desgrudar totalmente do navio, voltando aquela imagem do navio, né? Sair desse navio e poder criar essas outras coisas, né? Falar mais, exatamente, falar mais. Eu acho que a produção de conteúdo é algo que eu gosto muito também. Eu sempre gostei de falar, de conversar, e eu acho que isso pode ser muito bom. E também o palco. Eu sou uma ótima atriz, vou assumir. Que bom. Então, nesse espetáculo, eu ouvi isso, é uma atriz de densidade, né? Então, isso é algo que eu quero fazer e não deixar para trás, porque eu fiquei 20 anos fora do palco. Só por trás, dando aula e dirigindo. E voltar agora com a maturidade é muito bom. É muito bom. É muito bom. Valéria, quem quiser ter aula com você, quem quiser estar próxima de você, como faz? Então, agora eu tenho um espaço que vai agora abrir oficialmente, que é a Casa 42. A gente já fez uma série de eventos lá na Casa 42 e agora nós vamos trabalhar com aulas especificamente lá de teatro presencial. Então, quem quiser, entra no Instagram da Casa 42 ou no meu Instagram, que é valéria.marque, escreve Marche, né? Valéria.marque, e tem as informações lá para poder ter aula comigo. Eu vou dar aulas presenciais. Eu tenho ainda uma turma que ficou meio que guardadinha de teatro virtual. Talvez isso ainda aconteça, porque tem gente de outras cidades assim que poderiam aproveitar disso, né? Porque mesmo à distância dá para você conseguir trabalhar muita coisa, mas eu vou estar trabalhando as aulas na Casa 42, que fica na Pompeia, aqui em São Paulo, uma casa linda, e vai ter mais atividades lá também. Que legal. Olha, então essa é a Valéria Marque. Marque. É uma atriz incrível, uma pessoa sensacional. Outro dia eu fiz uma numerologia dela e é uma pessoa que está se reencontrando, que vai entrar numa fase muito legal. Então quero aproveitar para falar mais uma mulher maravilhosa que a gente tem nesse país deslumbrante que é o Brasil. Mire-se no exemplo. E eu vou terminar aqui agradecendo e falando do canal Janela do Cotidiano, tá?
e dessa entrevista que eu amei fazer. Fiquei aqui meio de ouvinte, ouvindo, querendo ver a atriz atuando e tal. E para terminar, eu vou te falar uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o medo da perda não significa perda, mas depois que perdeu, perdeu-se o medo da perda. Maravilha! Obrigado Muito demais. bom! Obrigada a você. Eu adorei. Adorei. Adorei.